Obrigado. Então, bom dia. Você vê? Só ligar aqui. Bom dia a todos, bom dia a todas. Só para dar mais um bom dia nesse segundo dia de jornadas, né, que o painel Precedentes, Mediação e Conciliação, presidência do querido amigo e diretor do nosso IBDP, professor Rodrigo Fux, obrigado aí mais uma vez por mais esse desafio, né, aceito e cumprido e a cumprir, né, a nossa querida Cláudia, nossa querida Mônica, nossa querida Fernanda, todas especialistas, os especialistas desse tema também da hora, né, e que tem a ver, por incrível que pareça, com os precedentes, como vão procurar demonstrar para o bem ou para o mal. Né? E essa é a grande verdade, sempre lembrando aí na nossa homenagem aos nossos queridos professor Marinoni, nossa querida professora Tereza, e vai passando essa vinheta no meio do caminho, que é um projeto muito bacana do IBDP, por N razões demorou mais do que a gente queria, mas saiu, que é um diálogo entre o passado dos processualistas e o presente. Então vão ver na vinheta, os associados do IBDP vão receber o acesso, etc. Realmente vale a pena conhecer. Para quem nunca viu um Galeno Lacerda, por exemplo, um Teori Zavascki, um Calmon de Passos e outros grandes que passaram pelo nosso IBDP, jornadas antigas, é uma boa oportunidade de vê-los e com os comentários para hoje, até para ver como esses caras eram, além de tudo, visionários. Tem algumas, a gente se assusta às vezes, não, mas isso é de quando? Isso é de 93, e o cara está lá falando uma coisa que ainda hoje está enguiçado aí por aí, ainda hoje a gente não sabe direito, assim vai. Então, professor Rodrigo Fux, lhe devolvo a presidência, um ótimo trabalho para vocês, enfim, estou circulando, passeando, senão estou aqui na academia, tá? 11º andar. Pior que chega lá, cara. Obrigado, presidente. Acho que a gente já começa já, acho que Você passa a vinheta? Presidente, a vinheta vai passar agora? Não, já estava passando, não, pode começar. Então tá bom. Ela passa quando vocês não estão trabalhando. É verdade, senão está vendo a vinheta, fazer online. Obrigado. Faz ao vivo, eu já dizia, um apresentador mais calmo. Obrigado, presidente. Nas suas cadeiras, tá? Bem, muito bom dia a todas e a todos. Vamos ligar os motores aqui do nosso segundo dia, dessa 15ª jornada de Direito Processual do nosso IBDP. Tenho a honra de poder presidir esse painel e me sinto duplamente honrado, primeiro, por estar do lado dessas queridas e grandes professoras, e segundo, porque eu fui olhar no programa, é o único painel onde todas as palestrantes são mulheres e só eu como mestre de cerimônia aqui. Então, me sinto muito honrado de poder ser o mestre de cerimônia de vocês hoje e aprender com vocês sobre esses dois temas que são cada vez mais relevantes, cada vez mais importantes, e como o presidente Cássio disse, eles têm uma relação cada vez mais simbiótica. A gente vai perceber hoje nos debates. Eu proponho uma forma um pouquinho diferente, assim como foram algumas mesas ontem. Não, mas eu aceito. Eu vou passar a palavra para as nossas expositoras e, ao final das exposições, eu vou fazer algumas observações que me parecem pertinentes e também como a gente fazer esse registro aqui importante, triste, mas importante. A gente não conta com a presença hoje da professora Carolina Caputo. Ela teve um compromisso profissional inadiável e as agendas não casaram, então ela infelizmente não participará. Eu falei aqui para as nossas expositoras, assim, a única coisa boa é que elas vão ganhar mais 5 minutos de exposição, é a única coisa boa. E a professora Carolina ia falar sobre a força persuasiva dos precedentes para fins de atuação processual estratégica, como encontrar o tempo certo de composição amigável. É um tema muito interessante, um tema pragmático. O nosso direito processual ele é cada vez mais pragmático, o direito é cada vez mais aquilo que os tribunais dizem que é, essa é a importância cada vez mais do precedente no nosso sistema, no nosso ordenamento.
Então, já dando início aqui aos trabalhos em benefício do tempo, eu passo a palavra para a querida professora Cláudia Schwertz. Ela vai expor, vai fazer a sua palestra sobre as possíveis causas de dispersão exagerada da jurisprudência e a pauta de conduta como parâmetro para melhor avaliar a conveniência ou não de optar pela via consensual. Professora, palavra com a senhora. Boa sorte, que Deus ilumine. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui, ladeado pelo professor Rodrigo Fux e pelas queridas amigas e grandes mediadores e processualistas. E estar aqui com uma plateia tão qualificada, né? Professores e professoras aqui, a professora Cláudia Simarja, colega da PUC, o Delore, do Mackenzie. É um imenso prazer. E alunos de tanta longa data, né? Um prazer. E falar num tema de mediação e conciliação, nas jornadas, o maior evento de processo civil, significa muito. Significa muito porque de fato, perceber que está mudando a forma de enxergar soluções de conflito. E por que isso? Porque os conflitos são inerentes à natureza humana. Nós estamos no mundo dos diferentes das diferenças, e a perspectiva diferente de cada um provoca naturalmente o conflito. Então, o problema não é o conflito, é urgentemente identificar uma forma mais eficaz de abordar e solucionar o conflito. E quando nós olhamos para o nosso sistema processual, nós sempre estamos olhando as soluções do ponto de vista dos efeitos, não das causas. E dos efeitos, nós queremos mais ferramentas para trazer mais eficiência e eficácia e racionalidade para o Poder Judiciário. Hoje é um consenso mundial que não se resolve o problema da justiça sem contemplar os meios adequados ou alternativos de solução de conflito. E, recentemente, em 2015, já não é tão recente, 9 anos, né, com o CPC, nós tivemos uma releitura do artigo 5º 35 da Constituição Federal, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. O CPC fez a ressignificação, abarcando, então, a solução dos conflitos, os meios alternativos, a arbitragem, a mediação e a conciliação, conforme expressamente previsto no artigo 3º do CPC e parágrafos. Mas não só esses temas entraram para a pauta do dia a dia, também outros, né? Nós temos o dispute board com as grandes obras que tivemos ali das Olimpíadas, ficaram em evidência, dispute board, adjudicação, cláusula mediab, que são tão frequentes e conhecidas, avaliação neutra de terceiro. Nós temos uma gama de ferramentas fora da solução do acesso à justiça tradicional do Poder Judiciário. E sem contemplar esses meios, não é possível, então, trazer o que nós queremos, que é uma solução em tempo adequado e uma solução pertinente àquele conflito. O nosso professor e ministro César Peluso há muito tempo dizia que não é possível contemplar o acesso à justiça sem integrar no sistema oficial as soluções alternativas. E, com isso, nós tivemos o quê? Ele assinou também a resolução 125 de 2010 do CNJ. O CNJ, então, por meio da resolução, buscou regular e organizar a prática da mediação no Brasil. A mediação sempre foi praticada, tentativa, mas não se tinha uma organização de temas mínimos necessários para a formação do mediador judicial. Então, o CNJ organizou junto com entidades relevantes que já estudavam e praticavam, lembrando que a mediação é sempre uma prática teorizada, não é o contrário. Nós não vamos para a teoria entender o que é mediação. A gente pratica a mediação e vai compreendendo, aplicando as ferramentas. E, com isso, nós tivemos também o CPC de 2015, que, de fato, oxigenou o que a Resolução 125 trouxe, trazendo, então, a mediação no início do processo. E, com isso,
os processualistas passaram a tratar da mediação. Nós temos problemas com a prática da mediação, dentre eles a falta de estrutura, né? A falta de estrutura, o problema da formação e ainda o problema da formação dos mediadores e não valorizar suficientemente a profissão do mediador, né? O mediador ainda no Sejusques é aquele que faz muito trabalho voluntário. É um sistema que não é sustentável, né? Não é sustentável essa forma de abordar tão relevante mecanismo de resolução de conflitos, junto com outros. Muito bem. E nós tivemos, no mesmo ano de 2015, a aprovação do Marco Civil da Mediação, a Lei 13.140, que regula a mediação privada e também aborda a solução da administração pública, estimulando, e com base no Código, nós tivemos aí uma alavancada novamente da mediação e da conciliação. Muito bom. E acresce, né, que a instalação do Sejusques, que a própria Resolução 125, instalada aí pelo Brasil afora em muitas comarcas, estimulou muito a mediação, principalmente no âmbito de família, naqueles lugares em que a dificuldade do acesso à justiça mais formal é tão complexa. Então, nós tivemos, sem dúvida, aí, de uma certa forma, a aplicação da Multi-Door Courthouse, né, o tal do tribunal multiportas, em que o tribunal oferece não só a solução adjudicada do Poder Judiciário, mas outros mecanismos. Nós temos a arbitragem ainda não popularizou, né? A arbitragem tem custas caras, então é só para uma camada ainda da população, mesmo as empresas, população, pessoa jurídica, sobretudo. É possível pessoa física, é muito raro, né? Muito raro. O órgão, a entidade que mais tem arbitragem no Brasil é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá, e as custas são caras. Realmente é um desafio. Nós temos outras câmaras no Brasil afora, inclusive de arbitragem para trabalhista, para CEOs, para aquelas funções muito especiais. Isso existe e está funcionando, mas ainda de forma muito tímida. Bom, os meios consensuais, na verdade, o que eles trazem é uma forma muito mais eficaz. Considerando que esse conflito é a raiz das mudanças pessoais e sociais, a forma construtiva de abordar esse conflito, que é a grande chave da solução. Rodrigo, você controla o tempo? Eu esqueci de controlar. Quanto tempo eu tenho? Já está. Pode ir. Porque dar mais 5 minutos é sempre um perigo, né? A gente acha que 5 minutos... Aí a gente vê a teoria da relatividade do Einstein, né? É bem relativo. 5 minutos você está no meia hora. Não, ok. E eu quero dar tempo para a gente conversar um pouquinho aí. Então, a verdade é que os mecanismos consensuais estimulam as partes no outro paradigma, que se o conflito é inerente à natureza humana e sempre vai existir, o problema não é o conflito, é como a gente aborda esse conflito, né? E nós temos, junto com o conflito, essa abordagem do conflito, na verdade, os meios consensuais trazem um outro paradigma, um meio mais cooperativo de abordar o conflito. A visão é sempre prospectiva. Enquanto eu vou passar um pouquinho para dar uma imagem aqui, enquanto na mediação e na conciliação nós temos um âmbito maior de abordagem, em que não está restrita ao pedido e à causa de pedir, que fica lá na ponta do iceberg, muitas vezes as razões pelas quais aquele conflito foi instaurado não é restrita ao pedido. E a visão prospectiva é justamente a possibilidade de abordar como as partes estarão no conflito dali a 2 anos do litígio, né? Nós temos sempre um rescaldo remanescente do litígio na forma adversarial. Então, a mediação e a conciliação tem um âmbito mais abrangente, vão investigar quais são os interesses, quais são as necessidades, muitas vezes ocultos naquela controvérsia instaurada junto ao Poder Judiciário. Enquanto o Poder Judiciário tem uma visão retrospectiva, em que o pedido é causa de pedir, ele cristaliza a perpetuatio legitimaciones, litigaciones, né?
Se mudar a causa de pedir, muda o conflito, está numa nova, não é assim que é? E nós passamos, dentro do Poder Judiciário, sempre trabalhando na perspectiva de convencer o juiz daqueles fatos ocorridos no passado. E não é possível a gente considerar outros fora, salvo se fizermos, sim, uma conciliação. Isso já é permitido, que foi um grande avanço. Então, o que nós temos hoje, dentro dessa perspectiva, a possibilidade nos meios consensuais de investigar esses interesses que são relativos, né? E eu tenho essa imagem da laranja aqui para trazer um exemplo que não é meu, é dos professores de Harvard, né? William Ury, e ele diz o seguinte: no raciocínio que se faz com a mediação. Quem estuda a mediação conhece, e eu vou me permitir aqui repetir esse exemplo, quem já me ouviu, o exemplo da laranja. Então, chega um pai em casa e tem 2 filhos brigando por uma laranja só, né? Uns filhos de 9 e 10 anos. E aí, o que o pai faz? Uma laranja só é tarde da noite, e o que o pai faz? Corta a laranja, né? E divide da metade para cada um. O que ocorreu? Os 2 começam a chorar. E o pai começa a se explicar, mas eu tenho uma laranja, está tarde, não tenho condições de comprar a laranja para vocês. E aí um começa a falar, mas eu não queria comer a laranja, eu queria a casca inteira. E porque eu vou fazer um trabalho da escola para amanhã de manhã, e eu precisava de um pedaço maior, que agora eu não consigo fazer, porque se cortou ao meio. E o outro, eu queria comer a laranja em gomo inteiro. Ou seja, se o pai tivesse investigado os interesses e as necessidades subjacentes àquele conflito, tinha a vocação de atender plenamente todos os interesses. Esse é o raciocínio da mediação e da conciliação, né? Diferente, então, da visão adversarial. Então, essa é a ideia. E os interesses, eles variam. Muitas vezes, muitos litigantes instauram um litígio não só em busca de uma indenização, mas em busca de um pedido de desculpas, em busca de de uma situação grande. Isso, no âmbito de família, nem é frequente. É um ambiente farto para dar exemplos, mas também no ambiente empresarial, né? Grandes parceiros de muitas décadas deixam de permanecer com o vínculo, porque você não respondeu o meu e-mail, o departamento sequer me respondeu, atrasando a entrega de mercadorias. Isso é um fato real, né, de mercadorias. Então, veja, no relato da mediação, você vê que o pedido de indenização é uma pequena parte. O que ele quer é restabelecer um diálogo que teve problemas ali. Então, a verdade é que o diálogo na mediação e na conciliação, ele é valorizado porque considera o vínculo das partes, que pode ser tratado nesse ambiente consensual, né? Muito bem. Então, na mediação e na conciliação, só um minutinho aqui, voltando, nós temos um outro paradigma do ganha-ganha, a possibilidade, então, de abranger todos os interesses esses que variam conforme a situação. Se há ali, naquele litígio, uma situação econômica estável, o que levou à instauração de litígio? Né? Essa é a pergunta que se faz, e o que a gente quer ao instaurar o litígio? E como fazer para buscar os interesses que estão, muitas vezes, ocultos naquele litígio. E aí vem o diálogo. O diálogo não tem contraindicação. O mediador que tem informação, ele sabe extrair isso. O bom negociador é aquele que também busca uma solução que atende os seus interesses e os interesses da outra parte. E a grande verdade é que, se esse modelo cooperativo, ele resgata. E aí nós já começamos a falar um pouquinho da origem, do protagonismo das partes. Qual a razão pela qual há tantos litígios? Porque por várias razões. Primeiro, a formação do operador do direito. Todos nós aqui tivemos, sobretudo, uma formação muito baseada na busca da solução adjudicada por meio do Poder Judiciário. Todos nós. Então, hoje, eu posso falar da faculdade onde eu dou aula, nós temos 8 semestres de processo civil e 2 bimestres de mediação. 1 bimestre de mediação. São 2 bimestres, 1 bimestre de mediação. Porque os meios consensuais, num semestre, é dividido entre a arbitragem, que é adversarial. Ou seja, nós somos formados
para estar com o escudo e a espada na mão, e quando a gente sai da faculdade, vamos falar em dialogar. Não, agora eu vou usar os mecanismos que eu tenho. Não é diferente, então, do que nós temos em outros países, a experiência de outros países em que a mediação ela é, inclusive, uma condição, por vezes, de tentativa de solução consensual, uma condição para promover uma ação, como, por exemplo, na Argentina, como, por exemplo, em alguns estados nos Estados Unidos, ou no Canadá, em algumas províncias, ou na Itália, em alguns temas. Então, nós não temos isso. Aquela audiência inicial, ela não obriga, ela não é condição para propor uma ação. É um simples estímulo às pessoas participarem de uma audiência, quando uma das partes pretende fazer, e o legislador estimula que a outra esteja presente. Mas, para isso funcionar, é preciso que o mediador esteja preparado. Então, além da formação do profissional do direito, nós temos um problema da cultura da sentença e da formação dos mediadores. Aquela ideia que muitas vezes nós ouvimos, mas vale um mau acordo que uma boa demanda, não é verdade. Se a demanda é boa, fica na demanda. Fica na demanda, não é? A cultura da sentença, é claro que, então, com essa formação, nós sempre buscamos, naturalmente, nós não temos o hábito nem de pensar nas soluções consensuais como primeira possível ferramenta de solução do litígio. Se alguém bate o carro aqui na frente, o que você pensa? Vou para o JEC. Não é assim, vou ao Sejusc ou vou numa câmara privada de mediação. Não é algo que nós fazemos. Por exemplo, na Califórnia, o advogado que não comprova que ofereceu a alternativa para o cliente de solução consensual, pode sofrer penalidade da OAB. Nós não temos nem a ideia de pensar, muitas vezes, como alternativa de honorários, uma solução consensual. Nós estamos impregnados pela cultura da sentença. Isso do ponto de vista do operador do direito e do ponto de vista dos juízes. Claro que preferem proferir uma sentença ao invés de tentar uma conciliação entre as partes. É a formação desse operador do direito, que é um ato de poder, e é a função do juiz, mas dá muito trabalho conciliar, e o juiz não pode ser mediador. A mediação ela tem que ter um ambiente adequado para que as partes possam falar livremente sem o risco de serem julgados. Então, o juiz pode tentar oferecer um espaço de conciliação. Mediar, não. Bom, e aí, né? A grande verdade é que nós temos, além disso, a dispersão exagerada da jurisprudência como motivo para estimular a litigiosidade e é um grande combustível também para a oposição de recursos. E aí nós entramos na conexão dos temas com precedentes. Se nós não temos uma pauta de conduta conhecida, se a pauta de conduta ela oscila, a avaliação da vantagem e da desvantagem de fazer uma solução consensual, ela, claro, fica muito atenuada, né? Quer dizer, muito melhor eu pensar na possibilidade, porque, veja, não é a ideia de que mais vale o mal a coisa uma boa, não é verdade, número um. Se eu tenho a perspectiva, mesmo que ilusória, de ganhar integralmente a minha demanda, eu vou dizer para o meu cliente a verdade. Se você não falar a verdade, ele sai dali e vai para outro que garante que ganha. Com risco, mas é uma possibilidade, com a dispersão exagerada da jurisprudência, isso é uma realidade. Então, se o direito é a lei interpretada pelos tribunais à luz da jurisprudência, como diz a nossa grande homenageada, a professora Tereza Rudalvin, se o direito é isso, e se o direito não oferece essa pauta de conduta de forma clara e objetiva para a parte, então, avaliar melhor, não litigar, porque é provável a derrota, vai litigar. Então, nós estamos hoje procurando soluções nos efeitos e não na origem. As partes terceirizam de uma forma também frequente a solução dos seus conflitos. Como é que está meu tempo? Ainda vai, né?
5 minutos? Aí, então, você vendo? É verdade a teoria da relatividade. Eu achei que eu tinha falado 5 minutos, faltam 5 minutos. Então, é verdade, quando a gente olha para a jurisprudência estável, é mais fácil avaliar as condições de derrota e a vantagem ou a desvantagem, então, de manter um conflito. É claro que os meios que oferecem uma jurisprudência estável, como os precedentes, que é um termo unívoco, mas, enfim, trazer uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme diz o artigo 926 do CPC, é um grande desafio, né? E aí a gente vai entrar no outro tema, que é a razão pela qual isso ocorre. Afinal, e esse faz parte dessa abordagem. A primeira causa que a gente pode tratar é a mudança paradigmática do sistema pós-positivista, que é o alicerce legitimador das decisões judiciais. O que significa isso? Bom, nós tivemos uma mitigação do princípio da vinculação do juiz à letra da lei, né? Por muitas razões. Enfim, isso deixa um vazio ideológico para substituir. E nós somos um país de civil law, sim. Eu tive uma experiência que revela que, desde criança, a gente é um país de civil law. Eu estava no parquinho com meu filho de 3 anos, e aí veio um menino de outro... Era um parquinho de crianças pequenas. 3, 2, 4, no máximo, né? Tudo crianças pequenas. E veio um menino grande, 8 anos, e falou: tia, eu quero essa motoca do seu filho. Eu falei: não, você é grande, não dá. E ele falou: onde está escrito? Isso é civil law. Ele não olhou a jurisprudência, que eram os pequenininhos. Desde pequenos nós passamos por isso. É verdade, é verdade. E onde está escrito? Eu falei: na caixa. Onde está a caixa? Eu tive que justificar para o menino de 8 anos que ele... Eu falei: mas não vou deixar. Ponto. Aí... Isso é uma decisão adjudicada, baseada no civil law. Meu filho, então não vou deixar, baseada no civil law. Então, de verdade, né, esse vazio, essa lacuna deixada pela essa mudança, nós ainda não temos como resolver, né? Porque nem a jurisprudência, e a grande verdade é que os precedentes trazem outra questão, né? Quando a gente importa o sistema, enquanto nos países anglo-saxões os precedentes são um contínuo, as mudanças vão sendo construídas paulatinamente e há, sim, um esmiuçamento dos fatos. Nós temos os precedentes para resolver um problema dos direitos individuais homogêneos, questões iguais. E a gente quer levar isso para tudo. Não funciona e não vai funcionar. Você sabe, a tese jurídica que a gente tem resumida, ela é insuficiente para aplicar. Nós temos que olhar os fundamentos, o conteúdo, a razão pela qual aquela tese foi formada, com a ratio, e a gente não faz isso, a gente quer aplicar. Aliás, isso é uma característica do civil law, não é só do Brasil, tem autores italianos que tratam disso, eu acho que é Marino Marinelli que fala disso, que na França, na Alemanha, a gente quer só pegar a tese e aplicar. Não funciona, não vai funcionar. E aí a gente não entende por que isso continua gerando um problema, que nós temos que interpretar o precedente, gera mais um problema. Então, por exemplo, tem inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, vamos pensar, cirurgia plástica não é admitida em plano de saúde. 2 minutos. Ok. Obrigada, presidente, sério. Muito bem. E a cirurgia plástica reparadora, para quem fez uma mamoplastia? Isso é. Bom, então, aquela eventual súmula nesse termo não é suficiente. Então, esse é o primeiro problema, não é? Nós temos o desafio de ter que olhar os fatos que dão origem, e cada caso é muito particular. E isso é cuidado sempre com um detalhe na formação dos precedentes. E a gente quer resolver tudo com uma tese jurídica, lê aquilo ali, e não vamos para lá, e a gente começa a desconfiar que isso não funciona. Não é? Tem muitos exemplos aqui, vou dar mais 2 exemplos, depois eu vou seguir, para terminar no prazo. E, muito bem. Outro exemplo que nós temos, um exemplo interessante, foi no STF, que formou um precedente bem interessante sobre os músicos, né, que os músicos não dependem
de se vincular à ordem de classe, nem pagar anualidade, porque eles expressam a arte, né? Muito bem, esse é um precedente formado no STF. Ok, bailarina também, expressa arte também. Ok, advogar é uma arte, mas não é estrito senso, então a gente tem que pagar a OAB. Medicina também é uma arte, mas tem que estar vinculado ao CRM. Então, veja, quando nós temos a especificação na tese do fato, não tem problema. Agora vamos para um outro precedente. Vamos pegar também do STF. Podemos até pegar, do STF mesmo, precedente relativo a responsabilidade objetiva do Estado diante do preso. É mais ou menos assim. Esse precedente não vale para nada. E se houve morte e responsabilidade? Bom, mas se ele estava doente, uma doença grave, é responsabilidade? Não. Mas se houve uma briga? Sim. E se ele suicidou? Sim ou não? Não vale para nada. Nós temos que colocar... Nós não sabemos nem formar, nem aplicar precedentes. Essa é a verdade. Então, quando a gente busca ferramentas para solucionar o nosso problema de um estoque de ações, a gente vai no efeito e não na causa. Onde está a causa? Né? A falta de contemplar efetivamente, desde o primeiro momento na faculdade, quando o cliente chega na mesa do advogado para conversar e oferecer os meios consensuais. Mas vamos para o segundo motivo ainda, não é? Que o segundo motivo é uma medida de desconfiança das instituições. A questão da democracia é uma questão que sempre está presente. A jurisprudência ela não está deslocada dos aspectos culturais e históricos. Né? O Eduardo Oteiza, que esteve conosco, tem um trabalho fabuloso sobre isso, e ele fala disso. Isso é um motivo pelo qual, na América Latina, a jurisprudência é muito oscilante. E ele diz, exceto no Chile, Uruguai e Costa Rica. Bom, terceiro motivo, né, nós somos um país heterogêneo, né? Nossa multiplicidade cultural, e a gente quer ser inclusivo, ela permite uma visão mais variada da realidade, não é aquela sociedade homogênea como tem na Dinamarca, né? Que 5% das sentenças são recorríveis. Nós temos a pirâmide invertida. E o quarto motivo é o uso mais expressivo dos conceitos vagos e cláusulas gerais na lei, que é uma técnica cada vez mais empregada pelo legislador com o escopo de melhor atender às peculiaridades do direito material. É como o exemplo que eu dei da cirurgia plástica. Então, e aí a reparadora, a gente vai no caso para preencher os conceitos vagos. Enfim, eu já vou resumir. O quinto motivo é a própria complexidade do nosso sistema normativo. Nós temos muitos subsistemas. Então, será que é o Código Constitucional, o Código Civil, a Lei de Plano de Saúde, considerando o meu exemplo? A grande verdade, gente, que conhecer a pauta de conduta, indo já para o nosso final, já zerei aqui, a pauta de conduta conhecida, não aquela que engessa a oscilação natural da jurisprudência, que é o termômetro das alterações sociais, culturais, das mudanças de valores, como a gente vê o Supremo fazer muitas vezes, gostando ou não gostando, como ocorreu aí com o casamento homoafetivo, que a lei não conseguiu nunca ser aprovada, tal o debate de muitas vertentes conservadoras. O Supremo teve a coragem. Então, a jurisprudência ela não deve engessar, mas ela deve, já que faz uma leitura da lei, oferecer, sim, uma pauta de conduta apta a que as partes possam avaliar e o operador do direito possa orientar os riscos inerentes àquela conduta e não dizer, olha, não vamos recorrer porque o precedente disso, o STJ e o STF mudam o precedente. E aquela competência artificial atribuída a cada um, quer dizer, o STJ julga a lei, né, aplica a lei, e o STF guarda a Constituição, tudo está na Constituição, na Constituição analítica, e via de regra, o STF, o que faz, muda a orientação da jurisprudência formada, os precedentes formados no STJ. Então, essa pauta de conduta mínima, sem dúvida, é necessária, né? E verdade que essa dispersão exagerada estimula a litigiosidade, e os meios consensuais têm, sim, a vocação de
de eliminar a litiosidade remanescente que permanece na solução adjudicada. As pessoas não se conformam, muitas vezes, com aquela solução, continua aquele conflito posterior pelo inconformismo. Agora, se as próprias partes assumem para si o protagonismo e constroem a solução na perspectiva de atender os interesses recíprocos, mesmo que antagônicos, isso é possível, se comprometem mais, inclusive, com o cumprimento. A grande verdade é que a solução adequada dos conflitos, a justiça, não pode estar na mão de um poder. É dever e direito de todos, mas todos nós temos que nos comprometer com fazer a pacificação social. A verdade é que nós não podemos esquecer do grande propósito da ciência jurídica, que é trazer a paz social. Bom, era isso. Desculpa, passei alguns minutinhos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Cláudia. Eu cometi aqui uma tremenda indelicadeza, que eu não expus aqui o currículo da professora Cláudia, mas eu confesso a vocês que, se eu for ler o currículo das nossas expositoras, eu acho que acaba o nosso tempo de exposição. Então, eu vou resumir. Peço desculpa, elas são muito maiores do que isso, do que eu vou relatar, tá, gente? A professora Cláudia é mestre e doutora em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, exerceu o cargo de pró-reitora da Educação Continuada da PUC de São Paulo, leciona na graduação da PUC de São Paulo exatamente Direito Processual Civil, Direito Civil, Mediação, Negociação e também no programa de pós-graduação Lato Sensu. Depois, se alguém quiser, eu mostro todo o resto do currículo resumido da professora, tá, gente? Professora, muito obrigado pela sua exposição. Eu fiz algumas anotações que me pareceram muito relevantes dentro da sua palestra. Acho que o primeiro ponto importante da gente ressaltar da palestra da senhora é que o processo de conciliação e de mediação, de fato, ele humaniza o resultado do processo. Queria registrar aqui minha querida amiga Flávia Pereira Rio, da minha querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nos honra muito a sua presença aqui, minha amiga. Se falar alguma besteira, depois se puxa a orelha nos corredores lá do 7º andar. Eu pensei duas expressões do título da sua palestra que eu acho que são muito relevantes. Um relevante para a gente combater, que eu acho que a gente no Brasil tem que ter até vergonha de ter essa expressão no nosso dia a dia acadêmico, que é a tal da jurisprudência lotérica, que obviamente não contribui para absolutamente nada, nem sob a ótica do processo adversarial, muito menos para os processos de conciliação e de mediação. O Brasil percorreu, como a professora Cláudia disse, todo um caminho legislativo para a gente chegar nos dias de hoje, nessa confluência entre as famílias da civil law, nessa era mais de diálogo do que de duelo, que é fazer com que as partes, as partes sejam os juízes dos seus próprios destinos, que é a melhor forma de humanizar o processo como um todo. E a importância da gente ter o que preconiza o artigo 926, uma jurisprudência estável, rígida, para que todos tenham proteção, todos tenham confiança no poder judiciário, na manifestação do poder judiciário. Ninguém vive num estado, num cenário de insegurança. E a gente pode tirar o terno e a gravata para falar sobre isso no nosso dia a dia. A pessoa morre de ansiedade. Quem vive com insegurança vai morrer de ansiedade. Então, é muito importante a gente ter uma coerência e uma estabilidade na jurisprudência como um todo, seja sob a ótica dos precedentes persuasivos, seja sob a ótica dos precedentes vinculantes, ou seja, a gente, quando eu digo a gente, os tribunais superiores, medirem quando devem fazer o overruling, quando não devem superar o precedente, quando vão aplicar o signing, quando não vão aplicar o signing, porque a gente precisa ter um parâmetro
de racionalidade jurídica, que me remete a um outro ponto que a professora colocou, que é da análise econômica do direito, a racionalidade para que a gente possa ter exatamente a nossa pauta de conduta na sociedade. E aí a função e a vocação do precedente como pauta de conduta, ela é tanto para o jurisdicionado, né, o empresário, que vai saber, olha, eu posso fazer assim, não posso fazer assim, posso contratar assim, não posso contratar assim. Para nós, né, operários, operadores do direito, posso ajuizar essa ação é frívola, é uma aventura judicial, não é? Vou recorrer ou não vou recorrer, senão vou tomar sucumbência recursal, vou estar praticando ato atentatório de dignidade da justiça, litigância de má-fé, quanto para o agente público também, para a administração pública, é fundamental. A gente tem uma síndrome muito relevante no agente público, que é a paralisação das canetas. Todo agente público tem medo de colocar o CPF e assinar determinado ato administrativo com medo de tomar uma ação de probidade. Então, se a gente tem uma jurisprudência estável nesse sentido, olha, agente, vou dar um exemplo, agente incompetente não é agente improbo, são coisas distintas. O sujeito não nasceu para ser gestor, ok, mas isso não significa que ele é um agente improbo. São coisas. Se a jurisprudência parametrizar o que seria, dentro do possível, incapacidade com improbidade, isso, obviamente, que já auxilia e já ajuda o agente no seu mistério, ou seja, no dia a dia, o que vai contribuir também para toda a coletividade. Mas a professora falou uma expressão que a mim me toca muito, que é a eficiência, né? A gente precisa entender que e desromantizar um pouco a vida cotidiana, ainda mais do Brasil, num cenário de litigância colossal, ou seja, o Brasil é o maior recordista de ações no mundo todo, que a gente precisa ter uma visão de eficiência. Uma visão de eficiência não é um achismo, não é uma tese. Não, está na Constituição, artigo 37. Abre a Constituição, está lá, artigo 37. As consequências das decisões judiciais e das escolhas são relevantes e importam, sim. Professor Marcelo Mazzola, honra pelo senhor aqui. Se a gente está aqui hoje conversando sobre precedência, a gente está aqui hoje conversando sobre mediação e conciliação, a gente se deve lá ao projeto de Florença. Só que de lá para cá mudou muita coisa. Se a preocupação lá naquele tempo era com acesso à justiça, ou seja, abertura das portas do Poder Judiciário, de que maneira todo qualquer cidadão poderia ver seus direitos tutelados, com o passar do tempo, obviamente, que a realidade mostrou que as angústias se voltaram para a história, para a questão da efetividade do processo, né? Para que serve o processo? É só para abrir as portas do Poder Judiciário? A gente precisa entregar uma justiça com dignidade, e fazer justiça perpassa, sim, por conciliação, por mediação, com agentes capacitados, com juízes capacitados e imbuídos em conciliar. Vale muito mais a pena um juiz perder tempo em 2, 3, 4 audiências de conciliação do que ele demorar 4 anos para sentenciar. E, no final do dia, as partes que conciliaram ou que se envolveram num processo de mediação tenham a certeza que vão sair muito mais felizes do que ao final de um litígio. Mas, como eu não sou palestrante, eu sou mestre de cerimônia e sou pitaqueiro, eu vou passar a palavra para a nossa segunda palestrante, professora Mônica Cílio Rodrigues. Ela, doutora em processo civil pela PUC de São Paulo, também advogada, parecerista, professora universitária da graduação e da mediação. Ela é membro de diversos institutos de direito de família, membro de conselho editorial, inclusive parecerista da revista do CNJ. E, quando eu recebi o tema, eu fiquei super empolgado para ouvi-la, porque eu nunca ouvi uma palestra com essa temática. Não sei se a responsabilidade é grande, mas preciso ser honesto com a professora. Mas eu achei muito interessante, que são os precedentes e a mediação no direito de família como meio de alcançar os ODS da Agenda 2030 no Brasil. Então, professora, com a palavra, estamos aqui para ouvi-la. Bom dia a todos. Rodrigo, só um minutinho, eu preciso do passador. Será que você poderia?
Bom dia a todos. Eu inicio agradecendo a presença de todos, que até brinquei com o Fernando aqui, a concorrência que estão os palestrantes conosco da Federal, é uma concorrência bem pesada, né? E eu e Fernanda estávamos contando, falando, Fernanda, podemos considerar que o nosso quórum está bem alto. Então, eu agradeço a presença de todos e agradeço principalmente aqueles que eu já conheço, Marcinha, Delore, estou aqui, Delore, André, Claudinha Simarte, que estava e saiu, Bia também, enfim, agradeço o convite feito pelo querido professor Cássio, querida professora Flávia Rio, minha amiga da Universidade Portucalense, onde falamos também sobre o tema, né, Flavinha, e também pela querida Rogéria Dotti. Enfim, eu vi e avalizo, né, afianço seria melhor, todas as palavras da professora Cláudia, minha querida professora, da PUC São Paulo, amiga das viagens à Itália, né, querida Cláudia, das andanças pelas ruas estreitas da Itália, né, enfim, a FUCS que está nos presidindo, e a minha amiga também, querida Tartucci, né, que tanto traz ensinamentos sobre direito de família. Pois bem, como o Rodrigo falou, realmente eu tive a preocupação de fazer uma interseção entre os temas precedente, mediação no direito de família, que é a área que eu atuo, e para que podemos alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que é uma preocupação da Corte Constitucional. A minha intenção é mostrar para vocês a possibilidade de utilização dos precedentes no direito de família, da mediação, que nós já conhecemos e assim foi reconhecido pelo Código de 2015, e também em razão disso, cumprir a Agenda 2030, no objetivo número 16, que vai ser o encerramento da minha exposição. Veja bem, em um livro, 2012, o Direito Jurisprudencial, a nossa querida homenageada coordenou este livro com alguns textos, e eu, ainda fazendo doutorado na PUC, foi nos apresentado que, o texto, principalmente o dela, foi nos apresentado a impossibilidade de utilização dos precedentes no direito de família. Isso foi um primeiro momento. E tem um livro também muito interessante do professor, né, falecido Tarufo, que ele fala precedente e jurisprudência. Já tem a tradução publicada no Brasil. Mas, enfim, nada como ler no original para que você pegue a intenção do autor, porque a tradução a gente se perde um pouco. E ali ele fala que não nasce precedente, mas a formação do precedente, a utilização do precedente no direito estrangeiro é bem diferente do nosso precedente, porque no Brasil nasce precedente em razão dos temas repetitivos que eu vou trazer para vocês. Pois bem, os precedentes, no primeiro momento, não nascem precedentes, eles se tornam precedentes, isso no direito estrangeiro, em razão da reiterada utilização. E, continuando, a composição do precedente no direito estrangeiro diferencia-se da nossa composição e a formação da aplicação do precedente aos problemas do direito de família e sucessão. A Corte de Cassação, ou Superior Tribunal de Justiça, aonde ela tem essa função com duas significações, nomofilásica ou nomofiláquia, que seria tentar unificar a interpretação da lei federal, porque o Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, ali só vai apreciar, em caso do direito de família e sucessória, a inconstitucionalidade ou o descumprimento do preceito fundamental, entre outras ações constitucionais. Pois veja bem, a minha intenção aqui é mostrar para vocês a possibilidade de aplicação de precedentes no direito de família. E a mediação já está sendo utilizada também no Superior Tribunal de Justiça. Em 2 RESPs, que eu trago o número, e depois disponibilizo para vocês o PDF, para que vocês tenham conhecimento de como foi utilizada e como é utilizada na forma procedimental a mediação no Superior Tribunal de Justiça. Continuando, então, em razão dessa característica que é imposta ao Superior Tribunal de Justiça, como Corte de Cassação e também Corte de Unificação da
as decisões dos tribunais estaduais, nós vemos, e realmente é o que a gente busca e procura, quando for fundamentar qualquer peça ou até mesmo contrarrazoar qualquer recurso, qual é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E a gente vê e pode entender que existe precedentes já, nominados como precedentes qualificativos no direito de família e no direito sucessório. Eu vou trazer para vocês. Fazendo só um retrospecto aqui, num primeiro momento, isso em 2012, e eu tive a felicidade, meu pai foi meu professor de processo civil e se formou no Código de 39. E formou no Código de 39, depois advogou no de 73, eu comecei a advogar no de 73, concluí doutorado no de 2015. Então, existe essa visão que a gente deve ter, porque é uma visão evolutiva do direito processual. E existe muita lei esparsa processual que existe nas leis contidas, nas leis extravagantes, que muitas das quais há necessidade da busca, principalmente no direito de família, temos isso na ação de alimentos, na legitimidade otorgada ao Ministério Público, na propositura da ação de investigação de paternidade, e como o carro-chefe do escritório, o mote do escritório é direito de família e sucessório, então nós temos que acompanhar, fazer essa interseção entre o direito material e o direito processual. É uma preocupação muito grande minha, porque no Código de 73, que eu me formei no de 73, ele não trazia essa especificidade e também não reconhecia as ações de família como procedimentos especiais. Era um exercício que a gente fazia de adequar o procedimento comum àquelas necessidades que as ações, hoje ditas de família, exigiam, porque, na verdade, existiam as cautelares, hoje já as tutelas de urgência. Mas, enfim, o que nos interessa mostrar aqui para vocês, a evolução das ações de família que foram elencadas como procedimentos especiais. Por óbvio, existem falhas, somos humanos e nós vamos ainda aperfeiçoar muito, porque à medida que é apresentada ao Poder Judiciário aquelas questões para serem analisadas, não só os doutrinadores que estamos nesta função, né, Fernando e querida Cláudia, Rodrigo também, de tentar trazer para o Poder Judiciário algumas fases evolutivas para que sejam resolvidos os problemas do direito de família e do direito sucessório. E isso seriam dois institutos que eu estou falando um pouco para vocês, que seriam os precedentes à mediação. Então, dando continuidade. Isso visando o quê, Mônica? Aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês que nós temos que aprender um pouco a desjudicializar o direito de família, porque já existe aquela beligerância normal da família, né? Porque a gente brinca, família só bonita o quê? Na propaganda de margarina e no porta-retrato. Realmente quem trabalha na área de família, é perceptível isso no primeiro encontro. Quando às vezes a gente escuta a esposa, a gente fala, coitada, nossa, esse marido. Aí quando você vai escutar o marido, você fala, coitado, a esposa. Dada a experiência, você já se abstrai desse contexto, dessa narrativa muito subjetiva, Márcia, de cada um que você escuta na particularidade. Nós estamos ali para fazer uma anamnese de toda a narrativa feita. E dentro dessa anamnese, a gente entrar, seria quase uma subsunção, né? A gente conseguir adequar aqueles fatos ao direito que nos é apresentado. E o direito de família, a gente sabe muito bem, quem acompanha isso, é cada dia mais motivado para quê? Para que se distancie daquela litigiosidade que as partes já trazem para o escritório. E olha, muitas das vezes eu já assim, presenciei isso e senti que, às vezes, um cônjuge queria utilizar o Poder Judiciário para bater no outro. Eles utilizam, eles querem. Então, você tem como advogado, e esse é o meu exemplo que eu tenho, em razão da área, né? A advocacia era beligerante, a gente era sangue no olho, sério mesmo. Mas hoje existem aquelas particularidades que o direito de família, agora com a mediação principalmente, traz para a gente, para que a gente contenha essa briga que já é
costumeira lá nas relações familiares, dentro do próprio lar. Não vamos transferir isso para o escritório. Mas eu já tive casos de a pessoa querer me contratar para que eu falasse na petição inicial horrores. E eu falava assim, olha, não há necessidade de eu justificar por que você está pedindo o divórcio. Não, mas eu quero que você coloque isso. Eu falei, eu não vou colocar. Ah, mas outro advogado coloca. Eu falei, fique à vontade. Às vezes a pessoa insiste tanto que eu falo, perfeito, você vai assinar a petição inicial. Do contencioso, você vai, porque isso é uma segurança jurídica para mim. Amanhã eu falo qualquer coisa e atribuo qualquer coisa ao requerido à outra parte, e que, na verdade, Fernanda está contando o tempo para mim. Mas, enfim, você também? Ótimo, obrigada. Aí, enfim, eu falo para outra parte, não há necessidade. E aí, o que acontece? Já foram 10? Já. Sério? Meu Deus. Olha, eu aprendi. Existem duas coisas muito relativas na vida, sabe? A primeira, eu penso que é o dinheiro. Terceiro, a gente poderia pôr a beleza, tá? E terceiro, o tempo. Primeiro, o dinheiro é muito relativo. O que para a gente é uma fortuna, para o outro, bem, é uma gorjeta no restaurante. Beleza também. Tem gente que eu acho maravilhosa, o outro fala horrível, mas tudo bem. E terceiro, tempo. Olha, já se passaram 10 minutos, então vamos adiantando. Vamos lá. Então, eu procuro evitar que essa beligerância chegue ao escritório e que a pessoa me exija colocar isso na petição inicial num processo litigioso. Se insistir demais, eu falo, você vai assinar a petição inicial comigo. Ah, meu querido, na hora fala não. Por quê? Porque daí ele assume a responsabilidade do que está narrado na inicial, e não a mim. Porque senão eu posso atribuir coisas ali que na procuração não me foi otorgada. Isso é uma cautela que a gente tem nos anos de advocacia, que amanhã eles fazem as pazes, eu já tive muito caso disso, eles fazem as pazes e você a megera, tá? Fica tudo lindo, maravilhoso. Sempre, né? Sempre não, assim... Sério? Mas, enfim. Então, nós tivemos, com relação aos precedentes, nós tivemos um primeiro momento, eu elencaria 2012, tá? Em razão desse livro, Direito de Jurisprudencial, é a denominação, coordenado pela nossa querida homenageada, professora Didi, onde ela fala da impossibilidade da aplicação do precedente nos direitos de família e no direito sucessório, por ser ambiente decisional frouxo. Frouxo no seguinte sentido, os fatos, eles não são iguais, idênticos em todas as causas. Realmente não são. Eu entro com uma ação de alimentos contra um pai, que pode ser um funcionário público de alto cargo, ou também contra uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, essas discrepâncias narrativas no direito de família ocorrem muito. Mas agora temos um segundo momento, que vocês podem ver a aplicabilidade dos precedentes aos direitos de família e aos direitos sucessórios também. E ali eu trago alguns exemplos, por exemplo, o tema repetitivo 192, que fala da incidência dos alimentos, o 13º nas férias. A legitimidade do Ministério Público no tema repetitivo 717 para a propositura de ação de alimentos, mesmo que o menor esteja na companhia dos pais. Continuando, e é denominado no site do Superior Tribunal de Justiça como precedentes qualificados. Então, ele muda toda aquela roupagem que Tarufo fala que não se nasce precedente, torna-se precedente. No nosso direito já está nominado ali, ele nasce precedente, perfeito? O prazo prescricional, aí já no direito sucessório, o prazo prescricional da petição de herança, tema repetitivo 1200, e a isenção, a competência do juiz para julgamento da isenção do ITCMD, que é o imposto, né, recolhido quando da transferência patrimonial. Pois bem, nessa linha, eu agora passo à mediação. Ponto. Conclusão, precedentes são utilizados no direito de família e no direito sucessório. A mediação. Código de 39, esquece. Não existia nem no sonho, né? E a mediação ela foi trazida em 1976, salvo engano, por um autor, não sei se Fernanda. Olha o atrevimento, gente, ela tem um livro sobre mediação, eu do lado dela falando sobre mediação, enfim. Mas veja bem, em 76 já era reconhecida a necessidade da mediação no direito estrangeiro. Nós tínhamos o Código de 73, novíssimo, não reconhecíamos. Na época que eu comecei a advogar, você tinha que falar santos e rapaduras da outra parte. Mas não tinha um elogio para você justificar o seu pedido de divórcio ou de separação, que à época também existia. E, em contrapartida, quando ele apresentava a defesa, meu querido, ele não ia elogiar o autor também. Nossa, mas era
simplesmente, e uma expressão chula, era uma lavagem de roupa suja. Uma lavação de roupa suja, o Poder Judiciário. Era terrível. E aí desgastava mais as partes. Hoje, graças a Deus, o divórcio é reconhecido como direito potestativo, continuando. Então, veio o Código de 2015 com a mediação. Realmente, eu acho que é um instituto extremamente salutar ao direito de família. Mas o que eu penso e que eu vejo, eu sou de Minas, o Tribunal de Justiça tem o Sejusc, mas é assim, eu fiz o curso de mediação. Desculpa eu ter essa visão crítica, mas eu, como advogada, acompanho o meu cliente na sessão de mediação. Aí eu vejo um mediador que não tem uma visão, que foi até uma expressão que Cláudia usou, prospectiva. Como é que você pode aconselhar alguém a fazer uma coisa se você não tem uma visão prospectiva do que vai dar o pedido inicial? Fala a verdade. Como? Não tem como. Porque o cidadão, tudo bem, ele não é dado o direito de não conhecer o direito dele, mas ele não tem visão prospectiva do que um processo vai dar, do que uma tutela de urgência, do que uma tutela de evidência pode trazer consequência funesta para o direito dele. Então, eu acho que o tribunal, e falo aqui do Tribunal de Justiça de Minas, com todo respeito, por óbvio, mas deveria existir uma formação intelectiva de conhecimento jurídico prospectiva para que a pessoa que fosse mediador também pudesse demonstrar à parte, olha, seria melhor a mediação, não interferindo, porque nós sabemos que as ações recorrentes no direito de família são coisas características, porque assim, entra com a ação de alimentos, depois a revisional, o outro entra com a exoneração e com a majoração, e também no direito da visitação. Aí, troca de guarda compartilhada, alienação parental. Quanto mais ação, mais agastado fica a relação. E com isso os filhos sofrem. Infelizmente, o que eu vejo no escritório. Aqui trago... Opa, desliguei. Aqui trago outro artigo importante, eu já vou falar no 139, que meu tempo deve estar se esgotando, sim? 16. Ave Maria. Tá bom, o 139, ele fala do juiz. O juiz incumbe, veja bem, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Numa primeira leitura, você fala, o juiz primeira instância. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler desembargador e ministros também. Tanto é que os 2 RESPs que eu trago aqui foram mediações que foram feitas no STJ e que acabaram com ações economicamente vultuosas, tá? E com excesso de ações ajuizadas para a contenda onde visava-se a partilha de bens, principalmente ações societárias. Porque as PJs criadas entre cônjuges, eu brinco, divorciar é super fácil. Agora, partilha de patrimônio, nossa, principalmente quando tem PJ. Aí complica. Eu falo, é difícil divorciar, doutora Mônica. Eu falo, não, é facinho. Você tem PJ? Tem. Então, bem, divorciar vai ser super simples, que é potestativo, é tranquilo, né? Mas a partilha de bens em ações societárias é uma coisa muito mais complexa, porque pode haver, e é um dos RESP que eu trago, o recurso especial, pode haver o quê? Uma fraude anterior ao pedido de divórcio. E aí nós vamos ter que tentar anular aquelas doações feitas, enfim. E isso acumula de ações entre aquelas partes que já não deram certo, mas que eram sócias numa pessoa jurídica. Eu brinco com os meus alunos, até mesmo com o cliente, faço muito pacto antinupcial. Eu falo, gente, é salutar, depende da idade, óbvio, né? Faça um pacto de separação total de bens. Por quê? É mais seguro. Mônica, mas você já entra desconfiando? Você já entra na festa querendo sair? Eu falo, não. Se eu confiar ao longo da relação, a gente compra um imóvel, nós vamos ser condôminos e não menheiros. Eu acho mais protetivo o condomínio do que a menção. E é mais fácil da partilha. Continuando. Olha, o Fernando já está me puxando. Então, veja bem. Aqui, a possibilidade do juiz fazer a mediação em instâncias superiores, o que não é muito usual ainda, né? Eu sei, eu vou falar. Jesus, a hora que vocês ouvirem, o resto foi maravilhoso, eu sei. Vamos lá. A necessidade, quando da mediação, o vínculo anterior das partes, tá? E esses princípios, mas dado o adiantado da hora, pronto. Os 2 RESPs que foram feitos, mediação no STJ. E, coincidentemente, aqui, óbvio que eu vou falar, o primeiro é uma sucessão da... Eu só fiquei fazendo percentual, sabe, Rodrigo? Desculpa, mas é típico do advogado. Mas, enfim, é uma viúva que se sentiu lesada
quando ela foi feita a transferência dentro de uma PJ das ações societárias do ainda marido aos descendentes do marido, que não vamos nos ater se eram descendentes comuns, porque depende do caso, mesmo se a descendência for comum, meu querido, vai virar ex-mãe. Mas, continuando, e houve a transferência das ações, se eu estiver errada, você me corrige. Por que eu brinco assim com o Rodrigo? Porque o patrocínio foi do escritório dele. Olha o valor. Não, olha o valor, gente, do prejuízo. 30 milhões. Rodrigo, sério, né? Diga com a palavra. Tá cláusula de sigilo. Mas, olha, eu não desrespeitei esse sigilo, porque está no STJ. Procure esse. Ele tem esse respaldo de não poder comentar, óbvio, né? Tá brincadeira aqui. Mas procurei no STJ, foi um dos primeiros processos que ocorreu a mediação nessa ação. Carmela, minha querida, que prazer. Ocorreu a mediação nesse processo, onde a contenda, olha o valor, gente, 30 milhões. É dinheiro, né? Mas, enfim, outro RESP do Estado de São Paulo, numa dissolução de sociedade conjugal, novamente, divisão de ação societária, tá? Aonde visavam o quê? O primeiro é mais direito sucessório, e o segundo é partilha de bens, mas entre vivos mesmo, onde realmente um cônjuge, na montagem da PJ, ele tenta lesar a outra parte, porque é mais fácil a manipulação do patrimônio dentro da PJ, principalmente se o regime de bens não for de separação total. Vamos lá. Aqui eu falo sobre o acesso da justiça, no segundo momento, eu já vou terminar, no segundo momento é o seguinte, e já dando continuidade para a conclusão, tanto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto no Pacto de São José de Costa Rica, onde o Brasil é o país signatário, nós temos que ter a inclusão para o quê? Para que todos tenham acesso à justiça, mas existe uma máxima, existe a Constituição, não vou repetir, porque já foi citado, inclusive, pela professora Cláudia, pelo presidente Rodrigo, com relação à garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, mas a mediação, nós temos que começar com essa concepção. Ela também é uma apreciação pelo Poder Judiciário, porque o mediador está ali numa função. Por isso, a necessidade dele na verdade, dele ter essa visão prospectiva do que seria aquele processo em andamento, qual o reflexo, porque, inclusive, fica até mais fácil para ele mediar se ele tiver uma visão prospectiva, mas eu acho que ele só teria essa visão prospectiva com conhecimento do direito material. E processual também, né? Nós sabemos muito bem. Então, nessa nova onda reformista que segue as já existentes, seria atendendo a um direito de ir à justiça, mas uma justiça eficaz. Por quê? Aquela velha frase, justiça tardia não é justiça, mas eu acrescento, a justiça tardia e recorrente, porque você tem uma ação de alimentos. Aí, muitas das vezes, o advogado fala, faz um acordo, daqui a um ano a gente entra para majorar. Já tem aquela visão de falar, no futuro eu já vou entrar para modificar. Faz um acordo agora, depois mais na frente a gente pega ele. Isso é recorrência de uma ação. Então, nós não podemos ter essa visão, porque, em um primeiro momento, o judiciário só está preocupado como se a mediação fosse aquele instituto para desafogar o Poder Judiciário. Não, gente. Existe uma coisa mais importante, as partes saírem satisfeitas com o resultado daquela contenda, daquele litígio, daquele conflito familiar. Porque se sair dali feliz com o resultado, as relações pessoais entre eles vão melhorar. Principalmente quando o casal tem filhos. E a mediação como política pública. O Estado tem que investir, mas tem que investir de uma forma séria, propiciando aqueles mediadores judiciais de conhecimento jurídico. Não adianta o mediador, com todo respeito, fazer o curso de mediação e não ter uma formação jurídica. Formação jurídica, inclusive nos precedentes que podem ser utilizados no direito de família. Porque como você vai dar um conselho para a pessoa se você não conhece o caminho de ida? Isso é contraditório, sabe? É como se fosse, vamos fazer às cegas qualquer coisa. Não. Tem que obrigar a formação, a capacitação de conhecimento jurídico, um curso de capacitação, enfim, de atualização. Então, veja só, pode-se utilizar o precedente, mediação visando a desjudicialização do direito de família como política pública e a Agenda 2030, Mônica, onde encerra isso? Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que vai ter que ser cumprida pelo STF, no número 16, promover sociedades pacíficas, que
A família é uma sociedade. Quantos de nós já ouvimos? A família, a célula máter da sociedade. Eu ouvi isso 5 anos na minha faculdade. Inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos. Mediação judicial é acesso à justiça. Não esqueçam, mediados, nós vamos ter que homologar aquele acordo feito. E construir instituições eficazes, precedentes são instituições, não deixam de ser instituições, porque são uma criação, mediação também. E ela tem que ser eficaz, porque não adianta existir o precedente, não vou falar como letra, é como letra morta. Ele tem que ser aplicado. E às vezes, e muitas das vezes, nem horizontalmente, como precedente horizontal, ele é aplicado naqueles pares da mesma Câmara no tribunal. Olha que absurdo. Por fim, eu agradeço a vocês a paciência de ter me ouvido. Espero que eu tenha passado ou despertado em vocês alguma curiosidade para os precedentes no direito de família, para a mediação, e vamos tentar, cada um lá na sua célulazinha, como advogado, ou estudioso, enfim, ou mesmo trabalhando como operador do direito, que vocês possam despertar no seu canto lá e que podemos atingir o objetivo 16 da Agenda 2030. Muito obrigada por todos vocês estarem presentes. Muito obrigado, professora Mônica. Exposição maravilhosa. Eu separei também alguns pontos muito rápidos para pontuar, que me parecem muito relevantes, e são pontos da minha prática, assim, do dia a dia. Não do precedente, que eu não posso falar, mas da prática, de uma maneira geral, do dia a dia. E a senhora falou uma coisa que é muito interessante, que para muitos aqui pode parecer uma surpresa, e para os nossos alunos é uma surpresa. Assim, eu fui estagiário e fui advogado no Código 73. E aí a gente aprendia a fazer petição dizendo o seguinte, na seguinte ordem: lei, doutrina e jurisprudência. Veio o Código de 2015 e as coisas mudaram completamente. Claro que você tem que citar a lei, porque, obviamente, você não está inventando, é uma criação artística, né? Muito embora o direito seja uma arte, mas não é... Você não tem liberdade poética, né, na petição. Alguns juízes acham que tem quando descumpre precedente. E essa é uma crítica bastante fervorosa, particularmente minha. Assim. Juiz que não segue precedente tem que sair para escrever livro, não para sentença, não para escrever sentença. Se ele entende diferente do... Esse tema é ruim, porque eu fico bastante irritado com... Não, é porque daí não pode exercer a judicatura, concorda comigo? Seja doutrinador, viu? Porque a gente precisa tirar um pouco as vestes da vaidade e entender que a gente compõe um sistema. Todo mundo tem direito de entender diferente de um precedente. Sim. A liberdade de pensar, ela, obviamente, que ela é livre, tá? Tudo bem. Só que ninguém é maior do que o sistema foi criado para uma finalidade. Então, se o juiz, em qualquer grau de jurisdição, falar em juiz até para não ter problema, vai falar... se o juiz entende diferente do precedente, que ele faça essa ressalva no corpo da sua decisão, para que aquilo sirva no futuro para a superação de precedente pelo órgão competente, porque ele não é competente para superar o precedente. Sim. E, obviamente, que todo mundo inventar um distinguish, não vai ter precedente, não vai existir precedente. Sim. Todo advogado tem a sua peculiaridade, e todo juiz vai querer fazer o distinguish, e a gente não vai criar nenhum sistema organizado e coeso. Até fazendo uma brincadeira, vai virar uma torre de Babel, né? Ninguém vai saber o que o outro está falando, e isso é o caos completo. Razão pela qual, Rodrigo, até outro dia eu estava conversando, o investimento no Brasil econômico de estrangeiro, ele se torna temeroso, porque não existe uma segurança. Mas assim, a gente precisa ser bastante honesto. Assim, se a gente se colocar na visão de um empresário estrangeiro, é difícil você ter interesse em investir no Brasil se você não sabe se a cada momento no Brasil até a coisa julgada é duvidosa. Processualmente, porque a gente está num cenário de processo, a coisa é julgada, preservada na nossa Constituição Federal da República, com cláusula pétrea, ela é insegura. Então, a gente precisa ser honesto para poder entender e superar
esses problemas. Mas, como eu estou dizendo, enfim, em 2015 mudou, então a ordem passou a ser lei, precedente e doutrina para dar aquela colorida na sua petição. Mas também, a depender do juiz, fica dispensável, gente. Escreve em artigo, porque é melhor só citar o precedente. E eu concordo muito com a Mônica, e a minha experiência prática tem me revelado isso, especialmente, falando especialmente por conta do tema da exposição da Mônica, mas especialmente no direito de família e sucessório, é muito importante ter um sistema de precedente coerente, rígido, estável, porque isso, no direito de família e no direito sucessório, isso vai desestimular muito o ajuizamento de ação judicial. Muito. Vai, acho que até dando um passo atrás nesse cenário contemporâneo, até o planejamento sucessório é uma medida bastante inteligente para evitar o litígio. Quem quiser fazer, enfim, Flávia está aqui, pode fazer do cartório dela, depois você jabá aqui, por favor, a gente... Mas o planejamento sucessório, dando um passo atrás, eu acho que é a melhor medida, pragmaticamente falando, como advogado, né? Você evita o litígio, você bota todo mundo na mesma mesa, não espera, Deus me livre, ninguém morrer para dar aquele problemão, que muitas vezes o problemão nem nasce no seio da família. O problema do litígio, quem atua na prática é o travesseiro, na hora de dormir é o cunhado, o problema é o travesseiro do lado, né? Não o próprio, o travesseiro do lado. E, de fato, esse sistema de precedente para fins de planejamento de família e sucessões, eles revelam uma ponte fundamental para o acordo, porque ele controla a assimetria informacional entre os litigantes. Então, quantas e quantas vezes nos nossos escritórios eu quero ver os meus direitos, o direito da mamãe que faleceu, o direito... Aí você vai falar, olha, eu entendo o direito da mamãe, o direito do papai, que esse primo te fez bullying com você a vida inteira, mas você não vai ganhar. Então, você vai passar anos a fio se degladiando, alimentando uma coisa ruim dentro de você, porque, especialmente o processo de família e sucessões, é a certeza de uma alimentação de sentimentos ruins até que o processo se encerre. Se o processo se encerrar, não necessariamente esses sentimentos ruins vão embora, porque vai ter sido uma taparia desenfreada nas petições e nas audiências. Então, de fato, a importância dos precedentes é muito significativa para fins de litígios envolvendo família e sucessões. E, por fim, uma questão que me parece, pragmaticamente, tudo isso sobre a minha ótica do dia a dia, né? Eu ainda acho que, para o direito de família e sucessão, a conciliação e a atuação do magistrado é mais eficiente do que a mediação. Oxalá que não seja no futuro. Estou dizendo que eu vejo na prática, porque o brasileiro definitivamente tem medo do juiz. O brasileiro tem medo da toga. Eu já tive inúmeras experiências nesse sentido, onde, inclusive, que eu me senti um advogado horroroso, porque eu não consegui fazer aquele acordo. Reuniões e reuniões e reuniões com o cliente, sugeri um acordo para ele, chegou na hora da audiência, ele fez o acordo pior do que eu estava sugerindo. Eu falei, como é que você fez isso, cara? A gente tinha combinado um negócio, você... não sei, doutor, aquele juiz ficou me olhando diferente. Aí eu falei... É coerciliação. Não é conciliação, é coerciliação. Então, palavras da Fernanda, coerciliação. Então, é isso, o brasileiro botou aquela toga, aquele martelo do lado, a chance de fazer um acordo é maior, mas muito boa a tua exposição, acho que muito reflexiva, assim, muito importante a gente fazer essa reflexão quando a gente estiver diante de um litígio envolvendo família e sucessões, que é diferente. Só uma parte, Rodrigo, era tão engraçado antes desse código de 2015, porque a gente tinha que, às vezes, eu como autora, mas impugnar, ou se não, como advogado requerido ou da requerida, a gente tinha que responder aquelas ofensas que vinham na inicial, na contestação, né? Então, eu tive, a intuição, eu fui à busca de um dicionário, sério, gente, um dicionário de insultos,
porque aí elegantemente eu respondi a petição. E eu achei no sebo, na Teodoro Sampaio, em São Paulo, um dicionário de insultos. Ele está aposentado por hora, né, porque não há essa necessidade. Mas eu falei, pai, a gente trabalhou junto, falei, pai, nós temos que elegantemente responder a petição, né? Mas aí, então, os impropérios, para ser bem colocados, lá vai a Mônica ler o dicionário de insultos. Existe, gente, ele é pequeno, mas é extremamente efetivo, mas ele está aposentado por hora. E a gente paga o preço mesmo. No final de semana anterior do Congresso, fui no cinema com meu filho. Aí sentei ali, tem um shopping, uma Copenhague, eu sentei para tomar um café, comer um chocolate. E tem uma mesa, a gente tem tanto processo que não necessariamente eu lembro de todo mundo. Eu também não. E aí tinha uma família reunida, me olhando com tanta raiva. Você falou, Eu olhei pro meu filho e falei, esse moleque está mal educado, o que ele está fazendo? Está tirando meleca e comendo, o que ele está fazendo? E aí eu voltei para o mas aquela fisionomia não me era estranha. Aí eu cheguei no escritório e falei, meu sócio, cara, me lembra aí, pelo amor de Deus, cara, era loura, bonita. Aí eu, pô, Rodrigo, essa é a fulana de tal. Eu falei, meu irmão, que eu fui metralhado no restaurante, acho que eu nunca mais vou passear nesse shopping, para não ter... Mas realmente, eles fazem acordo, eles dividem dinheiro, a sociedade, e a gente fica eu brinco no escritório, a gente, ontem, especificamente, nós conseguimos fazer uma citação de um irmão. Nós somos advogados da irmã, e ontem o irmão foi citado para uma dissolução parcial de sociedade. A cidade que eu moro é pequena, enfim, aí eu brinquei com o meu colega, virei para ele e falei assim, nosso nome está amarrado na boca do sapo, você pode ter certeza. Eu passei por isso também num velório, gente. Por Deus do céu, por Deus, um conhecido de longa data, irmão de um ex-sócio meu, faleceu. Aí cheguei na fila dos cumprimentos, estava lá alguns ex-adversos. Aí você é meu adversário. Eu falei, não, sou advogado do seu adversário. São coisas diferentes. Essa parte mistura. Jeito. Mas, gente, passando para a nossa terceira, nosso grande finale, professora Flávia Tartucci, Fernanda Tartucci, perdão, ela vai falar sobre precedente. Não briga comigo, já tem muita gente me odiando. Precedente como parâmetros para conciliação e mediação, enfim, Fernanda dispensa apresentações, o currículo super extenso, mas ela é, resumidamente, doutora e mestre em Direito Processual da Universidade de São Paulo, professora do programa de mestrado, coordenadora docente do curso de especialização da Escola Paulista, presidente da Comissão de Conciliação de Soluções Consensuais de Conflito, do IBDFAN, do IBDConte, vice-presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito Processual, nosso IBDP, enfim, acho que conhece um pouco sobre mediação, vai poder falar um pouquinho para a gente e da que a gente tanto espera. Com a palavra, Fernanda. Muito obrigada, saudações, honra e alegria estar com vocês aqui essa manhã. Vou aqui acompanhar todos os meus colegas na nominata, não vou saudar, mas é sempre uma alegria realmente poder falar sobre mediação. Parece um sonho realizado, né? Porque em 2004, quando eu comecei a estudar o tema, eu escutava assim, nossa, mas isso é processo? O seu doutorado vai ser sobre processo civil, né? Eu vou continuar, gostaria, né? Então, assim, é realmente muito bacana poder falar isso. E nessas conexões, o tema das soluções consensuais, ele perpassa praticamente todos os conflitos. Então, quando a gente, consegue fazer essas conexões, a gente percebe, especialmente dada a situação de que a qualquer tempo a gente pode contar com essa ferramenta. O meu material, Henrique, que estava ali, vamos colocar então, por favor. Eu preparei o material também, já passei 40 segundos nesse início, eu estou bem ligado no tempo. O nosso dileto presidente está cuidando disso, contudo, eu estou aqui no princípio da cooperação, viu? Também, mas fica à vontade, se quiser sinalizar, enfim, fazer alguma sinalização também, tranquilo. Então, vamos lá. Precedentes como parâmetros para conciliações e mediações. No livro que a gente recebeu, o grande livro que a gente vai levar para casa, eu escrevi sobre esse tema, mas eu fiz um outro recorte em relação ao que eu vou falar aqui hoje. Porque eu fiquei pensando bastante em como a gente pode pensar numa aplicação concreta, que é um prisma que eu aprecio bastante. Então, a gente sempre tem que lembrar que aplicar as vivências, o ensinamento do passado, para resolver questões do presente e do futuro, é essencial no raciocínio prático humano. É confortável encontrar uma decisão paradigmática, é algo que a gente
usa nas orientações jurídicas. Os clientes falam, poxa, um caso semelhante, mas no meu caso é especial, doutora. Claro, muito especial. E essa escuta que a advocacia faz é muito importante. E esses precedentes, eles vão ser pontos referenciais. Por isso eu quis trazer para vocês esses elementos. Como eles estão aí sendo importantes. Quando a gente vai dar orientação jurídica no início, antes de falar, muitas vezes, no caminho contencioso ou consensual, a pessoa quer saber o direito de mamãe, o direito de papai, o direito do empresário, o direito da empresa, todas essas situações. E aí, realmente, conhecer vivências e aplicações vai ser muito importante. Eu vou trazer um pouquinho a fala do jurista americano Benjamin Cardoso, em que ele trabalha a ideia de um mundo ideal. Estamos na academia, esse espaço em que a gente pode sonhar. Sonhar não custa nada, como diria. E ele dizia isso, né? O sistema ideal seria aquele em que um código muito flexível, minucioso ao mesmo tempo, pudesse fornecer antecipadamente a regra justa e apropriada para cada situação possível. Fazendo uma provocação, eu não faço provocações quase, vamos dando essa licença hoje aqui. Será que não existem expectativas irrealistas em relação ao que os precedentes podem nos dar? Será que a gente não quer uma previsibilidade, uma segurança jurídica que no tecido social, com as modificações que a gente tem hoje e com essas mutações constantes, a gente não consegue prover? Nem nas relações humanas, nem nas interações pessoais a gente tem uma razoável segurança. Então, eu brinco, né? A gente pode pensar numa razoável previsibilidade, mas sem expectativas irrealistas. Essa, então, é uma perspectiva que acho que a gente precisa ter só para a gente tentar economizar frustrações e ou conflitos. Veja, voltando para o jurista americano, ele dizia, a vida é demasiado complexa e multifacetada para alcançar esse ideal de uma resposta, eu vou voltar ao slide anterior, customizada para cada situação possível, qual é a solução apropriada. No fundo, é o que a advocacia busca oferecer para as pessoas em conflito. Então, a gente recebe essas pessoas em conflito, vamos tentar analisar o que o sistema jurídico fornece de opções, e não só o que fornece, mas o como. Como você pode encontrar essas posições de vantagem que o sistema lhe favorece, ou deveria favorecer, né? Que nem sempre isso está acontecendo. Então, eu estou usando aqui a expressão precedentes como decisões pretéritas que operam como paradigmas para soluções posteriores. Não estou adotando outra forma de entender o assunto. Até no texto que eu escrevi, que está no nosso grande livro do Congresso, eu falo, vamos ter que tomar cuidado com a expressão precedentes. A gente precisa ressignificar e nos reorientar. A gente usava precedente, antes de toda essa grande mudança, como sinônimo de julgado, acórdão. E até para a gente não ficar repetindo, tem um acórdão, tem um julgado, tem um precedente. Hoje a gente tem os precedentes qualificados. Então, é uma palavra que vai exigir mais cuidado. Também faço essa provocação em relação à conciliação e mediação. Conciliação, aquela situação em que o terceiro imparcial pode apresentar sugestões. Mediação, em que o terceiro não apresenta soluções. Ele otimiza o protagonismo para que as próprias partes tragam. Então, esse cuidado é muito importante para a gente conseguir separar cada situação. Então, essa é a ideia. Então, eu trouxe para nós trabalharmos hoje 3 ordens de associação entre precedentes, conciliação e mediação. Primeira, estratégica. A autocomposição pode ser adotada para evitar a formação de precedentes. Quando a gente vai analisar a literatura estrangeira, isso aparece muito. E aqui quero indicar um filme, se alguém não assistiu ainda, Spotlight. É um filme que ganhou o Oscar alguns anos atrás e mostra uma investigação do Boston Globe, aquele periódico americano, sobre os fenômenos de pedofilia da Igreja Católica. E aí eles vão descobrindo diversos casos. E a jornalista, muito investigativa, em um certo momento ela fala, mas eu vi que algumas demandas foram propostas. Aonde estão essas demandas? E o advogado responde, private mediation. Mediação privada. Então, é claro que o uso estratégico da mediação acontece. E eu reporto no artigo, que está no material, o famoso caso da Uber, que foi objeto aí de muita polêmica, ainda em relação à criação de vínculo. E houve um artigo muito intenso de 2 magistradas contra o acordo. E a gente tem o clássico texto do Owen Fis contra o acordo, que já destacava isso. Pelo seguinte, o caso do Brasil a Uber, objeto de diversas reclamações trabalhistas por conta do suposto vínculo, que
muitos trabalhadores reconhecem, mas que eles dizem que os colaboradores não têm. Começou a sofrer algumas derrotas na justiça, e aí começou a haver algumas decisões de segundo grau, e o tema começou a ser escalado para o TST. A Uber, antes de chegar a isso, deixar isso ser julgado, até não sei se já julgou, mas tinha um momento estratégico, por que eu coloquei estratégico? Um momento estratégico em que não havia uma composição favorável ao resultado que a Uber gostaria de ter. Então, ela fazia acordos antes do TST apreciar essa matéria. Ou antes do segundo grau apreciar a matéria. E nesse artigo, as juízas muito, assim, intensamente, ela se reclamou, isso é um absurdo, porque ele está fazendo verdadeiro bypass no sistema jurídico, as cortes superiores precisam se manifestar, e esse é um ponto que a gente precisa olhar com calma também. O que a gente precisa de manifestação do poder público? O que é pauta pública? O que tem impacto social suficiente? Porque a grande verdade é que a gente adora falar em acordo, e eu vou usar de novo a área trabalhista, mas se tem uma situação de insalubridade no local, existem periculosidades inerentes a explosivos, é bom fazer um acordo nesse caso? Ou será que o Ministério Público do Trabalho fala, aqui não tem acordo, a gente precisa olhar esse ambiente até para evitar futuros problemas? Então, acho que a filtragem dos casos que vão para a autocomposição ou não, primeiro, tem esse olhar estratégico da advocacia, e o poder público também precisa fazer essas filtragens. No caso da Uber, seria uma pauta puramente patrimonial? Entendeu-se que sim. Esses colaboradores vão receber os valores que eles entendem devidos. Deveria haver uma manifestação pública? Essa, então, já é uma decisão maior. Porque quando a gente vai analisar a função da adjudicação, é justamente firmar precedentes. Existe uma função pública. E o que o Owen fez, o antigo autor americano criticava, era justamente isso. Você está usando os meios consensuais. Muitas vezes era negociação, nem era mediation, né? Mas era negociação, sem um terceiro. Mas esse é o uso estratégico que vai acontecer. Então, esse é o ponto, né? Evitar a formação de precedentes. E claro que a confidencialidade que a gente dá a esses ajustes vai ser muito importante nesse cenário, né? Então, segundo ponto, facilidade de aplicação do ordenamento a situações concretas, atuando os precedentes como pontos referenciais para potenciais acordos. Então, quando as pessoas chegam para falar sobre seus conflitos, sinceramente, elas não falam sobre direito. Elas não falam sobre posições segundo a lei, a doutrina e a jurisprudência. E quando a advocacia tenta fazer isso, ficam até irritadas. Doutora, estamos falando aqui de boa-fé. Por que tem que trazer o contrato? Desagradável isso. Aí o advogado, mas eu estava aqui advogando, né? Por favor, eu quero falar. É muito importante entender isso. Então, essa situação é para nós da advocacia, assim como para a defensoria, trabalhar outros aspectos, porque o momento da mediação é um momento de fala, de escuta e de reorganização, de restauração da confiança para construir esse acordo. Então, só para não ter expectativas irrealistas, eu não me lembro, fora o caso que eu vou reportar aqui, de uma situação em que precedentes foram mencionados. Aqui foi mencionado rapidamente a situação dos precedentes e depois o tema não apareceu mais. Então, não é um tema recorrente em mediações e conciliações, no sentido de ser comunicado, de ser falado, de ser um ponto referencial para as pessoas em conflito. Agora, claro que a advocacia, na sua pauta negocial, vai utilizar como referência mesmo. Então, qual é o caso que eu quero reportar para vocês? É uma experiência brasileira da mediação extrajudicial em caso de indenização por acidente aéreo. Relato de uma experiência brasileira. Em 2009, nós tivemos o desastre da Air France, um voo Rio de Janeiro-Paris, em que, infelizmente, 228 pessoas faleceram. Esse desastre, em 2009, aconteceu em maio. 2 anos antes, tivemos um desastre da TAM. Então, lá não era Latam. Então, TAM, em 2007, num voo Porto Alegre-Congonhas. Por conta do primeiro desastre, naquele contexto, foi criado um desenho do sistema de disputa, que foi a primeira Câmara de Indenização, que foi feita pelo Ministério da Justiça, que, na verdade, organizou essa estrutura. Okay? Então, em 2007 tivemos a experiência. Em 2009, quando aconteceu o desastre, era a mesma composição do Ministério da Justiça, e aí falaram, vamos colocar novamente a chance de criar uma opção para que essas pessoas recebam a chance de resolver o problema.
Então, gente, quando acontece um desastre aéreo, que é um fato paradigmático, enfim, ninguém está esperando, toda aquela comoção, como fica a situação jurídica? A advocacia é procurada, ou a defensoria é procurada, e no momento inicial está todo mundo realmente ainda sofrendo os impactos. E a advocacia às vezes é chamada a dar uma resposta. Aqui eu quero falar uma coisa do contexto geral, diz respeito à ansiedade, que é uma verdadeira pandemia que a gente vive hoje, né? O Fux falou e é verdade. A ansiedade, ela envolve o medo do futuro e um pouco de um perfil catastrofizante. Esse é um cenário com que nós, a advocacia, temos que lidar. Segundo ponto, imediatismo. A sociedade consumista é muito imediatista. Então, é assim, eu entreguei na mão do advogado, da advogada. E aí, doutora? E aí o quê? Você não me pediu nada, né? Estou aguardando. Você nem a procuração me deu, não, doutora, mas já está fazendo, né? Fazendo exatamente, geralmente, o quê? É escutá-lo. Ó, sim, estou recebendo você, estamos conversando, estamos alinhando, você vai me trazer os documentos, não é verdade? Ah, é verdade, é verdade. Mas, né, assim, existe uma tensão de que aquele conflito está endereçado. Isso faz parte da carência humana de querer se livrar de situações. Então, isso faz parte do papel da advocacia também. Então, logo no começo, é muito difícil saber qual caminho trilhar. E até pelo impacto do luto, de uma grande perda, é muito difícil, realmente, que você possa tomar decisões plenamente informadas. Eu tenho pensado muito sobre decisão informada. Será que a gente tem 100% de decisão informada? Isso é para terapia, viu, gente? Sabe que quando eu aceitei isso, eu tinha decisão plenamente informada? Geralmente não, né? Mas, como diz Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Não é verdade? E a gente vai fazendo. Mas as pessoas em conflito, nesses conflitos, elas estão numa situação ainda mais sensível, potencializada, então, toda a sua vulnerabilidade, todo o seu sofrimento. Então, o que aconteceu? Como funcionava essa experiência, né? O Ministério da Justiça capitaneou, então, foi criado um regimento interno dessa Câmara de Indenização. Por quê? Porque as pessoas que quisessem aderir precisariam saber. Foi criado um site, tinha um regimento interno, né? Quando eu fui como que eu fui integrada a isso, né? Eu tinha escrito o meu mestrado, e aí um colega do doutorado indicou-me para o designer do sistema, que estava no Ministério da Justiça. E aí ele me convidou para ser mediadora nesse caso. Então, eu tinha a experiência teórica, eu tinha cursos que eu tinha feito, e aí eu fui direto para a prática. Eu tenho até uma crítica em relação a essa história de que mediadores de informação têm que ter 60 horas. A gente, quando se forma em direito, a gente tem 60 horas de advocacia na prática? Eu acho que é um excesso de, enfim, exigência. Eu não sei, eu acho que é um pouco over. Em outros países não tem isso. Uma vez a gente chamou um professor de outro país, acho que era nos Estados Unidos, eu falei assim, olha, a gente não pode falar sobre isso, porque nos Estados Unidos você faz o curso e já sai fazendo mediação. Oh, jura? Como qualquer atividade que você faz, né? Você já tem a formação e vai fazendo. Então, eu tinha experiências simuladas e aí fui para a prática. E aí lá, qual era o meu papel? O papel era de observadora / mediadora. Observadora, porque eu tinha que reportar para o Ministério da Justiça se existisse alguma situação sensível, né, de violação ao regimento, e eu também teria que promover algumas comunicações com as pessoas para reportar que existia, porque vamos pensar em 2010, 2009, 2010, começou a atuar mesmo em 2010, as pessoas nem sabiam o que era mediação, o que era Câmara. Alguns advogados estavam negociando diretamente com a seguradora aérea, alguns advogados já estavam fazendo a petição inicial, alguns já tinham entrado com a ação na justiça, ou seja, existia uma pulverização em relação a isso. Então, o meu papel era dizer, foi lançado, né, teve uma cerimônia de lançamento, os familiares foram avisados, mas o papel era dizer que aquilo existia. Então, eu tinha que ligar, naquela época era telefone, viu, gente? Cadê os jovens aqui? Telefonava-se, não tinha mensagem, tinha aplicativo, ligava, do fixo, verdade, e aí eu tinha que ligar para falar com essas pessoas. Vocês podem imaginar como eu fui tratada por alguns advogados que achavam que eu estava cooptando clientela, você não vai roubar meu cliente. Eu falo, não vou, é um convite, venha conhecer a Câmara. E aí, na verdade, era um convite para ele vir à Câmara e que ele tivesse a chance de uma pré-mediação, que era explicar o que era mediação e qual era a ideia. Também se explicava que existia um parâmetro de isonomia. Por quê, gente? Alguns critérios de indenização foram inicialmente oferecidos, né? Por quê? Porque o Ministério da Justiça negociou isso com as empresas aéreas seguradoras. Olha, também não é uma negociação qualquer, então vamos pegar alguns parâmetros indenizatórios. Esses parâmetros eram estabelecidos na lei vigente e aplicados de maneira predominante pelos tribunais pátrios. Então, por exemplo,
Até que idade a pessoa viveria se não tivesse falecido? Qual seria a expectativa de vida? Então, esses parâmetros que são jurisprudenciais, nós não temos isso na legislação. Então, essa era uma referência. Então, era assim que havia a menção aos precedentes. E na reunião de proposta, a empresa apresentava a aplicação dos parâmetros no caso do beneficiário. Então, era a customização. Então, esses são os parâmetros pensados, então, danos materiais, com esses parâmetros, danos morais, aí vem a confidencialidade, eu não posso explicar em números. Embora a fofoca seria muito boa se eu pudesse, mas não posso, sorry. Mas, enfim, vinha aquele parâmetro genérico, e aí os familiares apresentavam a documentação, e aí fazia uma aplicação, uma customização, hora a hora. Aquilo que o judiciário não dá conta de fazer, aplicando o caso concreto, a lei também não dá conta, mas a ideia era somente fazer isso. E aí as pessoas negociavam e, enfim, buscavam. Então, vejam, os precedentes eles apareciam como pontos referenciais, mas de onde que surgiu esse valor? E esse é um ponto muito importante. É muito ruim quando o conciliador, o pseudo-conciliador, fala assim, nós não viemos aqui falar sobre o mérito. Se alguém já escutou isso numa audiência de conciliação, foi uma aberração. Porque como você vai fazer uma negociação para um acordo, se o acordo é uma transação que extingue o processo com a resolução de mérito. Não vim falar sobre o mérito. Então vou falar sobre o quê? O sol brilhou e por isso esse número fez sentido. Eu preciso ter parâmetros objetivos. Quando a gente vai estudar as melhores teorias de negociação, negocie com base em critérios, negociação dos méritos. Eu não estou aqui para falar uma coisa sem qualquer referencial. Então, essa é uma fala que nunca procedeu, pela falta de treinamento que muitos conciliadores, na época, guerreiros, tá? Porque, não sei se alguém passou por isso, mas eu tenho alunos que contam, professor, eu estava no segundo ano da faculdade, fui estagiar no judiciário, ele falou, você tem carinha boa, você vai ser minha conciliadora. Eu falava, oi? Chega lá, pergunta, tem acordo? Não tem? Então, tchau, tchau. Eu falei, sério? Essa foi a preparação que eu tive para fazer. Pobre criança jurídica, não sabia no que estava se metendo, a decisão informada falhando aí, concorda? Porque hoje é perigoso, concorda? Dependendo da situação, né? Mas é isso, essa falta de treinamento ainda existe. Eu gosto muito de falar isso como se fosse no passado, mas eu sei que é uma expectativa irrealista. Eu sei que ainda, infelizmente, existem experiências, porque o Brasil tem muitas realidades heterogêneas, paralelas acontecendo no mundo inteiro, né? Você tem também o sistema dos juizados, a querida professora Márcia está aqui, em que isso ainda é um problema, essa falta de cuidado que os juizados merecem. Então, as últimas experiências que eu vi são nesse sentido de pessoas que atuam nos juizados. E aí vem problemas novos para nós processualistas. Professora, escuta problemas assim, olha, eu participei de uma conciliação, foi uma conciliação péssima, não teve nada de conciliação, teve mais coerção, então foi uma coerciliação, como eu sempre brinco. E assim, eu fui levantar depois e eu vi que a pessoa não tinha formação de conciliadora. Oi? Era uma conciliadora judicial, eu já recebi 2 vezes essa consulta. Uma conciliadora judicial, um conciliador judicial que não tinha preparo nenhum. E aí, valeu? Pode ir, Arnaldo? Você vai ter uma conciliação com alguém que não é conciliador? E vale isso? O Poder Judiciário está preparado para reconhecer as nulidades por falta... É como um perito sem preparo? Não auxiliar da Justiça? E nós, da advocacia, vamos ter que ficar olhando agora a capacitação do povo? Demorou, né? Precisamos olhar. Então, quando a gente vai trazer para o sistema, a gente vai ter que ter outros novos cuidados, e isso é muito importante. Bom, e para finalizar aqui, que meu tempo também já voou, esses autores americanos, eles têm um texto muito interessante chamado Bargaining in the Shadow of the Law. E eles falam o seguinte, alguns aspectos vão guardar realmente direta relação com a atividade jurisdicional na mediação. O resultado possível que o judiciário imporá se não tiver acordo, então qual é a perspectiva caso não haja acordo. E o grau de incerteza da solução caso a disputa vá a julgamento. Veja que nos Estados Unidos também tem incerteza, viu, gente? Não precisa ficar aqui falando só aqui que tem incerteza. Não, a incerteza é inerente a todo julgamento humano, né? Então, estou brincando com você, viu? Não vai ficar bravo comigo, Rodrigo. A consideração de eventual resultado da aplicação do direito pelo tribunal provê às partes certas fichas de negociação, elementos que podem ser utilizados para balizar acordo. Concorda? Então, é uma especulação. Mas e se for para o Poder Judiciário? Isso nos Estados Unidos tem muito a ver pelo seguinte, na experiência americana, muitos juízes aposentados que saíram do trabalho falaram, e agora, vamos fazer o quê? Vamos abrir o JAMS. JAMS é um grande instituto dos Estados Unidos, que é um centro de mediação, inicialmente formado por juízes aposentados, que usavam muito essa avaliação prévia, né,
para dizer, olha, se eu fosse juiz, eu teria julgado assim, eu teria julgado assado, o que você pode esperar? Então, os fabricantes que têm mais tempo de experimentação nesses mecanismos, eles vão criando essas ferramentas, e eles têm rent a judge, né? Alugue um juiz para, né? Mock trial, tem tempo e dinheiro, né, gente? Alugue um juiz para ver aí o que ele falaria. Vamos fazer um julgado simulado. Enfim, que são especulações. Por quê? Até porque o acesso à justiça lá é muito complicado, é caro, nem todo mundo tem os recursos, então eles precisam realmente investir na pauta consensual. Então, fichas de negociação. Olha, vou usar isso aqui e também cada pessoa vai advogar e falar com a sua clientela, dizendo, olha, você viu aquela reunião que aconteceu? Novos elementos surgiram aqui. Se isso for judicializado, como é que a gente vai ter? Então, a advocacia precisa ter essa atuação muito importante para acompanhar a evolução das tratativas nesse sentido. Enfim, as coisas têm o valor do aspecto e o aspecto depende da retina, disse o grande Machado de Assis. Então, espero que a gente possa criar aí olhares favoráveis para as melhores aplicações. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Foi espetacular, provocativo, e acho que é assim que tem que ser mesmo num congresso como o nosso. A gente está quase no finalzinho, mas eu queria fazer uma observação de uma história que você me remeteu quando você falou da ansiedade do cliente, e a outra para a nossa conclusão. Enfim, volta e meia surgem casos no escritório de família e envolvendo papai e mamãe, envolvem também testamentos de 1900 e bolinha, né? E aí a gente descobriu 4 processos arquivados. A gente fez uma reunião numa sexta-feira. Na segunda-feira o sujeito perguntou para mim assim, já conseguiu ler os processos? Eu falei assim, meu querido, não consegui nem desarquivar os processos. E para desarquivar, quem conhece lá no Rio, o arquivo ficava, não sei nem onde fica hoje em dia, para falar a verdade, mas ficava em Bangu. Aí eu falei assim, olha, vai demorar um pouco. E aí me remeteu uma história, tem um médico chamado Zé Marcos Fisch, acho que ele ainda está vivo, acho que não faleceu, que ele era genial, só que na mesma proporção ele era grosseiro, muito direto e grosseiro. Só que ele era genial, todo mundo queria se consultar com o Dr. Zé Marcos Fisch, Dr. Zé Marcos Fisch. Uma vez eu cheguei com 5 minutos atrasado, eu disse, desculpa, cheguei atrasado. Dr. Zé Marcos disse, você chegou mesmo? Eu falei, eu sei que eu cheguei. Mas ele estava num casamento, num bar, não me lembro. E aí chegou uma senhora, doutor Zé Marco, eu estou sentindo muitas dores, doutor Zé Marco. Ele falou assim, não, claro, senhora, a senhora marca no consultório, e aí eu examino, pode marcar segunda-feira. Não, doutor Zé Marco, está doendo muito, eu estou com... Aí começou a dar o diagnóstico, mas estou com muita dor. Ela, não, eu já entendi, a gente vai, eu vou te ajudar. Aí, na terceira vez que ela falou assim, não, doutor Zé, mas é muita dor. Ela falou assim, não tem problema, então a senhora tira a roupa para eu examinar. Eu falei, mas eu estou no casamento, a senhora está querendo que eu dê a solução? Então, assim, às vezes a gente precisa ser um pouco grosseiro até com os nossos clientes para eles poderem ter uma noção da realidade, mas essa lição do Dr. Zé Marcos me ajuda muito nos dias atuais. Rodrigo, tem uma ferramenta da medição que chama teste de realidade. Que a gente, com bastante cuidado, falou, já conversou com o seu advogado sobre isso, né? Assim, porque, na verdade, é isso. Esse papel da gente de realidade, a advocacia tem que fazer. E, às vezes, a mediadora, ela pergunta para verificar se a pessoa realmente está com as expectativas realistas e alinhadas. E, às vezes, ela fala assim, minha advogada me falou mesmo que era complicado, né? Entendi. Você quer conversar mais um pouco com ela? Como é que você quer fazer? Eu quero uma pausa, assim. Porque, às vezes, é isso, assim, né? Vocês estão alinhadas. Às vezes, durante a mediação, você faz uma pergunta, a pessoa fala sim, a pessoa fala não. Então, assim, pode acontecer muito desalinho. Então, mas vamos tirar a grosseria. Aqui está um teste de realidade, né? Mas só para finalizar, e temos aqui a ilustre presença da minha querida amiga Caroline Uzeda, aqui na primeira fileira, e ela ontem ela estava belíssima, estava de gravata, estava com uma roupa, eu elogiei, ajeitei a gravata dela, e como, Carol, no início eu falei aqui na mesa que eu estou me sentindo muito honrado, que eu acho que pela consulta, a primeira mesa que é o único homem e as 4 mulheres expositoras. Eu fui procurar alguma coisa, até 3, porque a Carol não pôde, a Carol Caputo não pôde estar presente, eu procurei alguma coisa que pudesse homenagear esse momento, e agora eu vou pegar ontem seu lugar de fala com a nossa gravata, eu vou pegar agora o lugar de fala de vocês, mulheres, num trecho da Marta Medeiros que eu separei, que eu achei muito interessante, que eu confesso até que me identifiquei. Diz assim, me tornei mulher porque me tornei independente antes de tudo.
Não sou de frescura e muito menos de compulsões consumeristas. Mas ainda tenho um lado mulherzinha. Choro a beça, sou louca por flores, não vivo sem meus hidratantes, aprecio o cavalheirismo, gosto de ficar de mãos dadas no cinema, devoro revistas de moda, me interesso por decoração e fico chocada quando escuto agressões grosseiras. Calço 36. Eu digo para vocês que eu sou um compulsivo consumerista abertamente, eu sou. Eu tenho um grande lado mulherzinho, eu adoro chorar de emoção, eu adoro dar flores, eu não sei se eu preciso, mas se precisar, uso hidratante também, está tudo bem, gosto de andar de mão dada, não tenho o costume de usar expressões grosseiras com quem quer que seja, muito menos com mulher. Não calço 36, mas calço 39. Gente, bom dia, bom congresso a todos.